Oi, gente, vamos começar a discussão do capítulo 1. Eu adorei esse capítulo. Desculpa o barulho, porque estão reformando a piscina do prédio. Mas tudo bem. Primeiro, começando pelo título do capítulo, que eu achei um título genial: Correndo atrás da própria cauda. A gente já pensa em ciclos se repetindo, né? Em autossabotagem, pelo menos é o que me vem na cabeça, assim, quando eu leio esse título. E aí ele já começa como? Com uma voadora, né? Já começa falando assim: você consegue se lembrar da última vez que você esteve deitado na cama lutando contra seus pensamentos? Você queria que sua mente se acalmasse, apenas se aquietasse, para que pudesse adormecer. Mas nada funcionava. Cada vez que se forçava a não pensar, seus pensamentos explodiam com força renovada. Você dizia a si mesmo que não deveria se preocupar, mas subitamente descobriria inúmeras novas preocupações. Virava de um lado para o outro tentando encontrar uma posição mais confortável, mas não adiantava. Conforme a noite avançava, sua força progressivamente se exauria e você se sentia frágil e fracassado. Na hora que o despertador tocava, você estava exausto, mal-humorado e destruído. Ao longo do dia seguinte, você tinha um problema oposto. Queria se manter acordado, mas não conseguia parar de bocejar. Se esforçava para se concentrar no trabalho, mas não conseguia. Seus olhos estavam vermelhos e inchados e seu corpo inteiro doía e sua mente parecia vazia. Então, assim, isso pode ser muito comum na sua vida. Se você tá nesse ciclo, né, de correr atrás da própria cauda, de se auto-sabotar, assim, digamos assim. Eu acho que esse ciclo também tem a ver com uma parte mais dialética. Vocês perceberam na parte que ele fala assim: você queria que sua mente se acalmasse, mas cada vez que se forçava a não pensar, seus pensamentos explodiam. Então, assim, buscar não pensar vai entrar num ciclo de pensar cada vez mais. Buscar dormir e relaxar, adormecer, vai te causar o extremo oposto. Buscar ficar acordado para reunião que você tem que participar, vai te deixar com sono. Então, assim, eu acho que essa primeira parte fala muito sobre a gente tentar acabar com o sofrimento, né? Então, por exemplo, tentar não pensar em uma coisa. Putz, é muito difícil. E aí vou fazer um exercício com vocês da ACT que eu adoro, que é assim. Presta atenção nessa parte, hein? Eu quero que você não pense em um chocolate. Eu quero que você não pense em um chocolate ao leite, em um chocolate recheado, em uma barra de Milka com recheio que você coloca um pedaço na boca e começa a derreter. Eu quero que você não pense em um chocolate que seja colocado num recheio de bolo de cenoura. Eu quero que você não pense em um chocolate do melhor bombom da Cacau Show, do melhor bombom da Lindt, que você coloca na boca e ele derrete. Eu quero que você não pense em chocolate. E aí eu vou te perguntar, você conseguiu não pensar em chocolate? Porque eu fui colocando diversas falas que remetem a imagens e lembranças, né? Isso revela que nosso cérebro, ele funciona por adição. Não tem como a gente remover alguma coisa. É aquela música da Vanessa da Mata, que ela fala, quando eu tento te esquecer, quanto mais eu peço pra te esquecer, mais me lembro. É exatamente isso. Quando a gente tenta tirar alguma coisa, a gente na verdade só tá colocando mais dessa coisa. E aí os pensamentos são exatamente assim. A gente tenta não pensar, e aí os pensamentos parecem que desembestam, assim, sabe? E o que acontece? Na atenção plena, a gente não vai parar de pensar. Não existe parar de pensar. A gente só vai olhar para os pensamentos como se a gente fosse um observador. Então, para quem já estava aqui no Mergulho Iniciantes, lembra daquela parte que a gente leu juntos do livro O que te torna mais forte? Aquela parte do DNAV que é o self-observador. Então, a gente vai sair de um protagonismo ali dos pensamentos para poder enxergar os pensamentos como se eles fossem nuvens passando. A gente vai prestar atenção neles, vai falar muito obrigada.
estou vendo a sua presença, pensamento. E daí vai deixar ele embora. E provavelmente a gente vai ter uma dificuldade de fazer isso, porque a gente normalmente não está acostumado a tomar perspectiva dos nossos pensamentos, né? A sair do nosso mundo mental. E às vezes a gente pode se cobrar demais nessas horas. Mas a gente tem que ter autocompaixão e carinho pela gente. E nessas horas ver que a nossa atenção flutuou ou que ela se prendeu demais a um pensamento, de retornar para o momento presente, prestar atenção na respiração. Enfim, e daí essas partes mais da prática a gente vai aprendendo mais pra frente. E aí ele dá um exemplo de uma meditação de 1 minuto, né, que você pode praticar. E aí eu gostei muito desse capítulo, porque além dele colocar uma prática de meditação de 1 minuto, que é uma prática fácil, rápido, né, que é só para você entender o principal conceito da atenção plena e não é para te desgastar ou te desafiar demais, ele também explica os benefícios da meditação e também coloca alguns tabus. Então, né, como benefício, a gente vê aí ansiedade, depressão e irritabilidade diminuem, melhora na memória, relacionamentos melhores, né, porque quando a gente tá consciente, vivendo no presente, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas e com as experiências, e não com as nossas interpretações da realidade, né? E diminui os principais indicadores de estresse crônico, enfim, cita sobre vários outros pontos importantes, e daí ele fala que pode até auxiliar no combate à dependência de drogas e álcool. Nessa parte, minha cabeça fez assim, ó, porque eu me lembrei que eu fiz um estudo sobre dependência, o tratamento de dependência química, né? E o AA, ele tem um lema? Como se fosse uma regra neles, que eles falam que eles não vão beber até hoje. Então hoje você não vai beber. E aí amanhã é um problema do você do futuro, porque hoje você vai se manter sóbrio. E aí eu acho isso muito interessante, porque o único tempo que a gente pode fazer alguma coisa não é no passado, porque o passado já foi, não é no futuro, porque o futuro vai ser ainda, a gente não sabe como é que vai ser. A gente pode até planejar o que a gente pode fazer, mas só agora que a gente pode fazer alguma coisa. Enfim, achei maravilhoso, achei interessante trazer isso pra vocês também, porque o legal de ler em grupo, assim, é que a gente vai somando a leitura com as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, com os aprendizados, outras leituras, então isso é muito bom. E gostei bastante dessa parte que eles falam que não é a meditação atenção plena. Não é uma religião, então não tem a ver, por mais que tenha vindo do budismo, não é o budismo. Não é se tornar um monge e ficar meditando assim lá nas montanhas do Tibete, sabe assim? Então, perdão. Também não tem a ver com sentar no chão de pernas cruzadas, né? Aí tem muito aquele estereótipo carregado de que a perna tem que estar cruzadinha assim, pra você estar meditando com as mãos juntas, fazendo aquele mantra. E não é isso. Também não exige tempo. Não é uma coisa que você precisa se desgastar. Você não precisa passar, 1 hora do seu dia meditando para poder ter os efeitos positivos da meditação. Na verdade, você precisa sim ter paciência e ter persistência, mas isso não precisa ser uma coisa penosa. Você consegue fazer mudanças significativas com meditações de 5, de 10 minutos diários. E mais pra frente a gente vai colocar isso em prática. E a prática da atenção plena ajuda a cultivar uma consciência profunda e compassiva que nos permite avaliar nossas metas e encontrar o melhor caminho para agir de acordo com nossos verdadeiros valores. Então assim, amorzinho. Adorei. Aí ele fala sobre encontrar a paz no mundo frenético, né? Que é, na verdade, até o subtítulo do livro. E ele fala muito sobre essa atualidade de que
A gente tá muito imerso nas coisas, tem muita informação a todo momento. Eu acho que até no BBB, né, a gente tá vendo isso, que as pessoas têm dificuldade de ficar num tempo ósseo, sem celular, sem entretenimento o tempo todo. Isso é muito louco, né, porque os nossos avós, eles ficavam horas e horas sentados ali na rua, observando a passagem das pessoas e contemplando o céu. E hoje em dia a gente não consegue fazer isso mais, porque tudo tá muito rápido. Os áudios estão com velocidades aumentadas, até o filme. Se você vai ver na Netflix hoje, entra na Netflix pra você ver. Tem lá pra aumentar a velocidade do filme. Então, que vida é essa que a gente tá tentando viver numa velocidade que não é possível? Que não é a velocidade real. Então a gente tem que sair dessa parte de time-lapse, de produtividade, do fear of missing out, né? Do FOMO, do medo de estar perdendo alguma coisa, porque a gente não vai conseguir acelerar o tempo. A gente pode até conseguir acelerar um áudio, mas o tempo a gente não vai conseguir acelerar. Então, enfim, gostei muito desse capítulo. Eu acho que ele fala muito sobre o que a gente pode esperar dessas práticas, né? E, enfim, adorei. Eu acho que esses capítulos, esses 4 primeiros capítulos... 4 capítulos? Vão ser capítulos mais introdutórios, mais reflexivos. E a partir do capítulo 5... a gente vai ter a parte mais prática das semanas, né, de experiência, de meditação. Mas eu tô gostando, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, compartilhem, falem dúvidas, comentários, observações que vocês tiverem. O que vocês acharam, o que vocês já sabiam, o que é novo pra vocês sobre atenção plena. E comprem o livro. Eu acho que a gente tem mais 3 capítulos pra gente começar as práticas ainda, então eu acho que se você não comprou o livro físico mesmo, ou então até a versão no Kindle, vale muito a pena ler, porque assim, eu trago recortes do que tem no capítulo, e a leitura completa você vai ter muito mais insights e conexões com a sua própria vida, e vai conseguir também ter a sua própria perspectiva daquilo que você leu. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei pensativa nesse capítulo, porque ele fala muito sobre coisas que são muito latentes hoje em dia, né? Dessa parte de não conseguir dormir, não conseguir parar de pensar, não conseguir viver o momento presente sem querer apressar as coisas. Então, por isso que eu acho esse livro excelente, porque eu já li ele umas 3, 4 vezes, principalmente esses capítulos mais teóricos. E cada vez que eu leio, parece que eu fico me contemplando mais e me questionando sobre as coisas que eu tô fazendo no meu dia a dia. Então, é muito bom, né? O conhecimento, ele liberta, galera. Mas é isso. Até amanhã pro pessoal que é do Mergulho em Si, que vai ter vídeo sobre esse outro livro aqui. Talvez você deva conversar com alguém. E até semana que vem pra galerinha do YouTube.